Joia. Bom, primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui. Meu nome é Gustavo Lima, eu não canto, mas sou terapeuta de hipnose clínica, tenho, entre outras formações, formação em psicanálise, em hipnose. Recentemente terminei um curso à distância pela Universidade de Harvard sobre neurociência. Tenho mestrado em ciências da religião e algumas outras formações aleatórias fora da área da saúde clínica. E queria que a gente conversasse hoje, nesse tempo que a gente tem, sobre a hipnose clínica junto com a neurociência como chave aí para uma vida mais leve, para uma vida mais saudável. Então, o que eu me propus a fazer dentro desse tempo de 1 hora é falar um pouquinho rapidamente sobre a história da hipnose, porque nos ajuda a entender o que é a hipnose também, sobre por que ela funciona, abrir um pouquinho para dúvidas e fechar esse tempo com algumas técnicas que eu quero ensinar a vocês, para que vocês possam aplicar aí na cotidiano. Qualquer dúvida, é só parar e ligar o seu microfone e falar que você quer perguntar, eu paro e a gente te responde, ok? Então vamos lá, dá uma olhadinha. Se você percebeu, eu sou dois, tem 2 Gustavos na sala, um é a câmera e outro é essa tela aí que a gente vai usar como slide, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a hipnose ela vem do antigo Egito. Essa é uma imagem muito legal de Osíris aí hipnotizando o faraó Tutankhamon. O relato mais documental que nós temos e mais antigo vem do papiro de Ebers, né? Aí mais ou menos 1550 anos antes de Cristo. E esse papiro era, na realidade, um documento sobre técnicas medicinais, algumas mágicas, outras científicas, e entre muitas delas existia a ideia de um sacerdote que recebia o doente, colocava ele deitado, colocava suas mãos sobre a cabeça do paciente. Esse paciente dormia e nesse sono ele era curado. Então esse é o primeiro registro que nós temos de hipnose, mas se acredita que a hipnose é até mais antiga do que isso. Há algumas suspeitas de 2.400, 2.500 anos antes de Cristo, já a hipnose sendo usada. Ela é usada depois também na Grécia, havia naquela região um templo do sono divino, onde as pessoas iam para dormir e lá então eram curadas dos seus males. Okay? Continuando, a gente tem Franz Anton Mesmer. Esse é o grande pai aí da hipnose. Mesmer, ele efetuava curas magnéticas e ele vai cunhar o termo ou a teoria do magnetismo animal. Provavelmente vocês já ouviram falar disso, porque essa teoria ela vigora até hoje. Existe um escritor muito profícuo brasileiro chamado Paulo Henrique Figueiredo, que escreve muito sobre o magnetismo animal. Provavelmente você já viu essa cena aqui. A pessoa tentando induzir a outra alguma coisa com a ponta dos dedos ali, né? Lembra do compre batom? Né? Compre batom, a pessoa ficava com a pontinha dos dedos. Quem criou isso foi o Mesmer, né? O Mesmer, que é um médico alemão que viveu entre 1734 até 1815, e ele acreditava no quê? Ele acreditava realmente que no meio de todos os nervos, todas as terminações nervosas, dentro daquele nervinho, passava um líquido que ele dá o nome de fluido animal. E esse líquido, ele era magnético. E se você canalizasse o magnetismo desse fluido que vinha dentro dos nervos para a vida de alguém, essa pessoa era curada. E ele curava pessoas assim. A pessoa sentava na frente dele, ele ficava apontando os dedos e, incrivelmente, a pessoa era curada. Isso começa a crescer e tomar uma proporção tão grande que o Mesmer não consegue mais ficar sentado na frente de todo mundo o dia inteiro. E ele, então, cria uma bacia
com cabos de ferro, onde as pessoas ficavam ali segurando, ele magnetizava a água, e todo mundo que tocasse nesse cabo de ferro em contato com essa água era curado. Incrivelmente, chega um momento que o número de pessoas que procuravam o Mesmer era tão grande que não dava para fazer bacia para todo mundo. Então, ele magnetiza uma árvore. E todas as pessoas que ficassem em contato com essa árvore também eram curadas. Estudiosos chegaram a registrar 3.000 pessoas sendo curadas pelo Mesmer por dia, todos os dias, de todos os males, males físicos, emocionais, seja o que for. O Mesmer, então, vai defender essa ideia do fluido animal, que para ele ficava dentro dos nervos, mas com a chegada da permissão de se fazer anatomia nos estudos de medicina, percebe-se que a teoria do Mesmer não era verdade e que não havia nenhum fluido dentro dos nervos. O mesmerismo continua vigorando até hoje e os espíritas vão acreditar muito na questão do magnetismo animal, não mais como algo físico, um líquido que está dentro do corpo, mas como uma energia. Ok? Depois do Mesmer, nós temos o Charles Leonard Lafontaine. O Lafontaine foi uma das figuras mais enigmáticas que a hipnose e o magnetismo produziam. Quem conviveu com Lafontaine, ele é um pouquinho depois do Mesmer, ele é 1803 a 1892, diz que ele era de um carisma exorbitante. Qualquer pessoa que conversasse com ele durante 2 minutos teria a sensação de que eles já se conheciam há muito tempo. Ele conseguia levar a pessoa a um estado de quase que sedução por ele mesmo. E eu coloquei ele aqui também por causa dessa tabela. Ele publica um relatório das suas curas. Então, você tem lá tratados, doenças e cura, né? Ou melhor, então ele tratou de surdez e mudez 84 pessoas, 67 foram curadas. De cegueira, 19 pessoas, 15 foram curadas. De paralisia, contratura dos membros, que é um tipo de paralisia muscular, de 7 ele curou 6. E você também vê ali nessa tabela algumas doenças bem diferentes que nós não temos hoje. Por exemplo, a coreias ou dança de São Guido, que era, na realidade, se achava que era uma intoxicação por um germe que tinha no campo de centeio, que fazia com que a pessoa ficasse dançando com os braços e com as pernas durante 6 meses a 2 anos. E ele trata 3 pessoas com esse problema e as 3 são curadas. Eu quero passar rápido por isso aqui. Depois disso, a gente chega em James Braid. James Braid é um médico inglês que olha o que o Mesmer fez e vai dizer, gente, não é possível. Não tem como magnetizar alguma coisa e essa pessoa ser curada por causa desse magnetismo. Lembrando que eu não estou aqui dizendo que essas teorias foram sofrendo mutações ou interferências. Aqui a gente está fazendo a escolha de perseguir o caminho da hipnose. O mesmerismo continuou, Lafontaine continuou fazendo o magnetismo, mas surge agora James Braid, trazendo esse pensamento para o campo da hipnose. Ele vai dizer o quê? Que essas pessoas, na realidade, elas acreditavam que estavam sendo curadas. E por acreditar que estavam sendo curadas, eram curadas. Então ele nega o magnetismo animal, ele nega a ideia do Mesmer, de que o magnetismo do Mesmer que curava, e ele vai dizer, olha, essas pessoas acreditando nesse poder se autocuram. Né? E aí, então, ele tenta fazer. Quando ele tenta fazer o que o Mesmer fazia, ele não consegue curar, mas ele consegue fazer com que as pessoas entrem em sono profundo. E aí, então, ele chama essa técnica de hipnose, ou seja, hipnos, deus grego do sono. Se você jogar hipnos, você vai ver um anjinho dormindo numa pilastra, assim. E ele vai dizer, bom, as pessoas dormem. Mais para frente, ele percebe que as pessoas não estavam dormindo nesse momento.
que o transe não era necessariamente um sono. Ele tenta tirar o termo hipnose, né, e colocar estado focado de atenção, alterado de atenção, mas não teve mais jeito, hipnose já tinha pego e todo mundo estava usando esse termo. E então o James Braid se torna o primeiro hipnoterapeuta, a primeira pessoa que usa a hipnose para curar alguém. Enquanto que antes se pensava em termos de magnetismo. Chegamos então ao grande Freud, né? Sigmund Solomon Freud. Para mim, eu sou psicanalista, tenho paixão por Freud. Freud, ele se depara com a hipnose no final do século XIX, 1890, e ele percebe que ele colocava as pessoas em transe e durante o transe as pessoas não tinham sintomas. A pessoa que gaguejava, não gaguejava em transe. A pessoa que tremia, não tremia em transe. A pessoa que tinha medo de alguma coisa, não tinha quando estava em transe. Mas a gente está falando até agora de hipnose clássica. Na hipnose clássica, a pessoa entra em transe e você dá uma indução direta, do tipo, seja feliz. Não, você não tem mais medo desse bicho, desse animal. Você agora vai falar fluidamente. E ele percebe que depois que o transe acabava, a pessoa voltava a ter os seus próprios sintomas. Por isso, ele abandona a hipnose. Mas, mais tarde, nos seus últimos escritos, ele vai dizer que a hipnose era boa, porém ele não era um bom hipnotista. Por quê? Existe no YouTube uma gravação da voz do Freud. O Freud, que era morável, hoje onde fica a República Tcheca, falava alemão, tem um áudio dele falando inglês. Você vai perceber que a voz dele é uma voz de um senhor já de idade muito avançada, aquela voz cansada, uma voz meio que estridente. Para a hipnose, a voz é muito importante, a postação de voz é muito importante. E uma outra questão também, Freud fumava muito, ele atendia as pessoas fumando o seu charuto. Na hipnose, o cheiro atrapalha muito. Se eu tivesse aqui na minha sala, tiver algum tipo de cheiro, incenso ou perfume que eu estou usando, aquela pessoa vai se prender a esse contexto e vai ser muito difícil para que ela se imagine em transe ou se imagine estando em algum outro lugar. Ok? Para nós terminarmos essa questão dos nomes, que é uma questão talvez meio cansativa, a gente precisa passar por esses 4 senhores. O Milton Erickson, agora já falamos dos modernos, aqueles que vieram aí depois dos anos 50. Milton Erickson entende que não é necessário também, na hipnose, que a pessoa esteja em transe. Ele consegue hipnotizar pessoas conversando. Ele é um psiquiatra e ele usa de técnicas de convencimento, o que nós hoje chamamos de hipnose ericksoniana, para convencer a pessoa de que sim, ela pode estar bem, ela pode conseguir os seus objetivos e não necessariamente ela tenha que deitar, fechar os seus olhos, se imaginar em algum outro lugar para isso. Dave Elman, um grande hipnólogo, radialista, que passa a hipnotizar as pessoas no palco. Ele cria, então, algo que já existia, ele vai aperfeiçoar a hipnose de palco, aquilo que você viu o Pyong Lee fazendo, ou as pessoas fazendo na rua, ou nas apresentações. E, por último, Richard Blender e John Grinder, os criadores da programação neurolinguística, que contribuíram muito para a hipnose moderna, porque a hipnose de hoje ela está muito recheada de programação neurolinguística. A gente vai falar disso um pouquinho para frente. Quem tiver dúvida nesse momento, tá? Só abre o microfone e fala, não tem problema nenhum. Por que a hipnose funciona? Bom, a hipnose funciona por uma questão muito clara e muito fácil de entender. A sua mente está dividida em 2 partes. E aqui, provavelmente, pode surgir alguém que diga, nossa, mas eu acho que são 3 partes. E essa terceira parte seria a parte da mente que gere, que cuida o sistema autônomo. O sistema autônomo é a sua respiração, o batimento cardíaco, aquilo que o seu corpo faz, se movimenta sem que necessariamente você tenha consciência disso.
né? Você respira normalmente. Você não pensa, eu vou respirar, não vou respirar. Você não pensa que o coração vai bater ou vai diminuir. Bom, o sistema autônomo faz. Ok, mas nós não vamos entrar nessa parte, que para nós o que importa é a mente consciente ou inconsciente. Tá? Inconsciente também pode receber o nome de subconsciente. E aí o pessoal da PNL vai gostar mais do termo subconsciente. Os psicanalistas vão usar mais o termo inconsciente. Se você disser subconsciente para um psicanalista, ele é perigoso, ele tem um infarto e morre, né, de desgosto, porque para nós a gente gosta muito do termo inconsciente. Então, o que é consciente e inconsciente, ou consciente e subconsciente, não importa muito. Consciente é você agora, você assistindo essa aula, você imaginando algumas coisas, você pensando, nossa, que legal, mas que hora que acaba? Depois daqui eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Nossa, gostei desse assunto, vou me aprofundar mais. Inconsciente é a parte da sua mente que gravou tudo o que você viveu. Todos os seus dias. Todas as suas cenas até aqui. E essa parte inconsciente sabe exatamente por que você passa pelos transtornos que você passa. Por que você age de uma forma ou de outra. Okay? Na hipnose, nós conseguimos acessar esse grande biblioteca aí, que é a nossa mente inconsciente. Fazendo isso, somente a hipnose e algumas drogas conseguem acessar o seu inconsciente. E quando a gente acessa, a gente consegue descobrir quais são as causas ou quais são as experiências causadoras do seu mal e conseguimos mudar o significado que elas têm. Fazendo isso, o transtorno cessa completamente, porque para a psicanálise e para a hipnose, você não nasceu com nenhum tipo de transtorno. Esses transtornos foram adquiridos por causa de registros negativos que a sua mente fez a respeito das experiências que você passou. Por exemplo, uma pessoa ou duas pessoas sofrem um acidente, uma delas sai muito bem e a outra nunca mais consegue dirigir. Há tempos atrás, nós diríamos que uma pessoa era mais forte do que outra pessoa. Hoje, nós sabemos que não é uma questão de força, mas sim de registro. A mente registrou aquilo de forma negativa e então o seu inconsciente vazando para a sua vida consciente, para o seu cotidiano, todas as vezes, porque ele faz isso sempre. Ele traz para você esse registro ruim que causa um transtorno e que a pessoa nem percebe. A pessoa muitas vezes não se dá conta disso. Então eu já tive casos interessantíssimos. Por exemplo, o caso de uma pessoa que não conseguia falar em público na sua empresa, não conseguia fazer nenhum tipo de reunião, e quando tinha reunião ele não conseguia falar. E somente na hipnose é que ele lembra que quando ele era criança, a professora pediu para que ele lesse um texto na sala, ele gaguejou, todo mundo deu risada. E então ficou registrado na mente inconsciente que aquela pessoa não deveria falar em público para não sentir de novo aquelas emoções que ele sentiu de ser ridicularizado e ser zombado. Então, a hora que ele tenta, o inconsciente trava, não permite que ele faça, mas ele não tem consciência do link que é, ou seja, da causa originária desse problema. Então é muito comum a pessoa na hipnose, quando descobre a causa do seu transtorno, ela fala, nossa, mas é por causa disso? Nossa, mas eu era criança, agora eu já cresci. É verdade, porém, o registro da criança que foi rejeitada, que não foi amada, que não foi honrada, continua para toda a vida. E aí, então, é muito comum que a pessoa tenha 30, 40, 50, 60 anos e o seu sofrimento tenha a ver com uma falta na infância. Eu estou saindo um pouco da hipnose, entrando em psicanálise aqui.
Então vamos continuar. O que é o transe? As pessoas falam, nossa, mas eu vou ficar preso nesse transe se eu não voltar, eu tenho medo e não sei o que tem. Bom, o transe é um estado muito natural da sua mente. Você já está em transe vários momentos do seu dia. Por quê? Se você olhar na tela aí, você vai perceber que existem 5 tipos de ondas eletromagnéticas no seu cérebro. Aqui a gente já está falando de sinapses. Tá? Essas ondas, elas são medidas por instrumentos clínicos até. Alguns exames você consegue medir em que atividade está o seu cérebro, qual a onda que você está trabalhando no seu cérebro, a sua sinapse, aí, a sua comunicação neuronal. Então vamos lá. Você tem a onda gama, vou começar de cima para baixo. Tá? A onda gama é o estado mais alterado de concentração possível. Pensa no lutador de UFC que está lá dando soco e tomando soco no ringue, lá no octógono, que chama, sei lá como chama aquilo, e o rosto dele já cortou, ele já está sangrando o rosto inteiro, a cara dele já está inchada, e ele não está sentindo dor, ele não está perdendo o seu desempenho porque ele está apanhando muito. E é muito comum até aquele que apanhou mais na luta por fim ganhar. E depois só que talvez ele vai perceber a dor, porque ele está num estado muito focado de concentração exterior. Ele está olhando para o seu oponente e nada do que aconteça, chute, murro, tapa, osso quebrado, nada disso é importante, ele nem sente, porque ele está hiper focado. Abaixo disso você tem o estado beta. O estado beta é um estado onde você está, por exemplo, lendo um livro, assistindo um filme, você também está bastante focado fora de você. Você assiste um filme, um seriado, 3, 4, uma novela, e foram já 4 horas que você está assistindo e você não percebeu que o tempo passou, porque você estava muito fora de você e pouco dentro de você. Você tem depois o estado alfa, que é o estado de meditação. É um estado também onde você está conversando com uma pessoa e agora sim você começa a ficar um pouco focado dentro das suas emoções. Você está conversando com alguém e aquela conversa te traz prazer ou te traz irritação e você está pensando, nossa, essa pessoa é chata, nossa, essa pessoa é inteligente. E você está conseguindo fazer uma comunicação na mesma medida, tanto exteriormente quanto interiormente. Ok? O estado teta é o estado da hipnose. É o estado onde você não está mais focado nem um pouco fora de você. E você está completamente focado dentro de você. É ideal também para as meditações profundas, aquele estado de quase sono, um estado onde você está tão focado dentro de você que você meio que se desconecta do seu exterior. As pessoas até falam com você e você não ouve. Isso já aconteceu com vocês? A pessoa, alguém falar, você fala, nossa, fulano, desculpa, eu estava aqui preocupado com outra coisa, não entendi o que você falou. Repete para mim, por favor. Por que você não ouviu? O som chegou ao seu tímpano da mesma forma. Só que você estando tão focado dentro de você, nas suas imaginações, lembrando do que hoje você já passou, ou planejando alguma coisa nova, você se desconectou do seu exterior. Isso acontece até com pessoas que dirigem. Quem dirige aí, né, e faz o mesmo circuito todo dia, já aconteceu com você de você chegar num lugar e alguém falar assim, nossa, fulano, você viu o acidente que teve em tal lugar? Você fala, acidente? Não, eu passei por lá, mas que eu não percebi. Aliás, eu nem sei como que eu cheguei, não lembro de nada, né? Ou seja, estado alterado de concentração, você está dentro de você mesmo. E o delta, que é o estado do sono, ok? Então, o que nós fazemos na hipnose? Nós simplesmente acessamos essas ondas teta através de respiração e exercícios de relaxamento. Uma vez fazendo isso, a pessoa entra nesse estado alterado de percepção, de concentração, onde então ela consegue acessar o seu inconsciente e ela lembra exatamente por que ela tem depressão, fobia, pânico, ansiedade, ou seja, tudo aquilo que é problema emocional vai ser resolvido no inconsciente, porque ele só existe por causa de um registro negativo. Fazendo isso, nós
entendemos qual é essa causa, mudamos o significado que ela tem na mente. Por exemplo, aquela pessoa que passou por um acidente e ela, toda vez que pensa em dirigir, o inconsciente traz para ela todo o medo de novo, toda a sensação de pânico, de ameaça que ela sentiu, então ela não consegue mais. Nós mudamos esse registro, a pessoa lembra do acidente da mesma forma, porém agora o registro que está lá não é mais de pânico ou de medo, mas talvez até de gratidão e livramento, porque ela sobreviveu. E algumas outras pessoas podem não ter sobrevivido em acidentes similares. Logo, mudou na mente inconsciente o registro que ela tinha daquele evento. Fazendo isso, não existe mais transtorno. Por que que funciona? Porque o seu inconsciente toma como verdade tudo que chega até ele. O inconsciente não mente, o inconsciente não finge, né? Você provavelmente já ficou emocionado assistindo um filme. O seu consciente diz, nossa, são atores ali, né? Um filme, é mentira, não está acontecendo. Mas o inconsciente não. A imagem chega para ele e ele produz a emoção. Então você chora com um filme sabendo que é só um filme. Então, tudo aquilo que nós fazemos em hipnose, o inconsciente toma como verdade. Ele assume aquilo como se fosse real. Fazendo isso, então, nós sobreescrevemos. Nós conseguimos colocar no inconsciente daquela pessoa um significado de... Você desativou o microfone. O fone ficou mudo. Tá, desculpa. Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente vai cair Vai cair em 1 minuto. Isso. Eu estou vendo aqui. Joia. Em 1 minuto nós caímos. Voltem lá e cliquem lá, que é só voltar no mesmo link. Tá? Então, o que acontece? O inconsciente, a partir do momento que em hipnose nós conseguimos acessar esse inconsciente, por isso que precisa ser hipnose, a gente então sobreescreve, imagina que como se fosse um arquivo de computador, que você vai, tem o registro, você vai pegar aquele documento e escreve por cima, você apaga aquilo e escreve de novo outra coisa. Salvou, tá salvo. A pessoa sai, às vezes, com uma sessão, nos casos da fobia, por exemplo, fobia de dirigir, fobia de inseto, de altura, de avião. Em uma única sessão, essa pessoa sai não conseguindo mais sentir a fobia que ela sentia antes. E é muito legal isso, porque eu termino o transe e eu falo para ela, olha, pensa no avião agora, o que, que vem no seu coração, o que, que vem na sua mente? Ela fala, meu, eu não consigo mais sentir o que eu sentia antes, é estranho. Por quê? Porque faltou, é como se tivesse realmente tirado o registro. Aquilo que é feito no inconsciente, ele fica como um novo registro. Então, e aí a gente empresta um pouco a questão da psicanálise para entender que todos nós temos faltas, né? Os traumas, na realidade, são faltas. E com a hipnose, nós conseguimos corrigir esses traumas. Né? Então, hoje, tudo aquilo que é de âmbito emocional, inclusive emagrecimento, a gente consegue tratar com a hipnose. Né? Se uma pessoa tenta emagrecer e não consegue, é porque existe um bloqueio emocional nessa situação. Inclusive na questão da compulsão alimentar. A gente consegue até mesmo fazer com que você não goste mais daquele alimento que você gosta muito, mas que te faz mal. Porque até o nosso gosto alimentar é emocional. Interessante isso, né? Então, hoje a gente não, a hipnose ela tem se mostrado uma técnica que não tem muito limite, né? Exatamente por permitir esse acesso ao inconsciente, que é onde estão os nossos traumas, onde estão os nossos registros negativos. Então, eu já tive casos assim dos mais variados, né? Pessoas, por exemplo, com medo de andar de avião, porque quando eram crianças de cólera pequena, o pai teve que fazer uma viagem para outro país e ficar um tempo lá.
e nesse momento, nessa ida do pai, nessa despedida, alguém com a criança no colo ou apontou para o avião e falou: dá tchau pro papai lá, o papai tá indo embora, dá tchau para ele. A criança morrendo de chorar ali, porque o pai estava indo embora. Então, o inconsciente registra isso, todo aquele sofrimento da distância do pai indo embora, com a imagem do avião. A pessoa desenvolveu uma fobia de andar de avião muito grande. Voltando no inconsciente, ressignificando essa cena, subscreve por cima e a pessoa, então, passa a ter uma vida mais saudável. Queria abrir para perguntas nesse momento, que depois eu quero ensinar 2 técnicas para você fazer, porque a hipnose permite a auto-hipnose. Isso também é maravilhoso, né? Você não consegue ressignificar algumas coisas, mas você consegue entrar em transe sozinho. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Quem quiser pode ligar o microfone, pode falar. Uma das coisas que agora eu lembrei, uma das coisas que sempre surge para mim enquanto pergunta é a regressão, né? A hipnose também faz a regressão de idade, quanto também a regressão de vidas passadas, né? Isso também é interessantíssimo, mas a regressão é apenas uma das técnicas, né? Existe, na maioria das vezes, talvez 70% dos casos, a necessidade de regressão porque esse transtorno de hoje está muito ligado com algo do passado. Então, quando a gente vai tratar o passado, a gente está falando de regressão. Mas existem situações, por exemplo, que não necessariamente carecem de regressão. Por exemplo, a moça que chega para mim porque ela terminou um relacionamento e foi um relacionamento de noivado ou de casamento, seja o que for, e ela surpreendeu o seu companheiro numa traição e ela não está conseguindo esquecer isso. Ela quer esquecer essa pessoa, quer esquecer o que aconteceu e ela quer acelerar esse processo aí de superação. Dá para fazer com hipnose? Perfeitamente. E não vai ser feito regressão. Simplesmente a gente vai colocar todo acontecimento que ela teve e que é muito pesado para ela na mente dela no campo dos acontecimentos que são triviais, que não são importantes. Aquele acontecimento passa a ter na mente dela o significado de um acontecimento aleatório que não tem peso. Fazendo isso, ela sai da sessão já completamente superada dessa situação. Ok, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu posso passar para as técnicas. Gustavo. Olá, Gustavo. Tudo bom? Oi. Obrigado. Quem está falando? Eduardo, Olá. tudo bom? Gustavo, muito Tudo obrigado bom? pela sua apresentação. Mas... Há pouco, Gustavo, eu queria só tentar entender. Há pouco, quando disse que a pessoa, quando chega, eu não sei se eu disse no âmbito da psicanálise, quando a pessoa chega, ela vem sem traumas, não é? Mas agora falou de regressão a vidas passadas. Ou seja, então podemos, de certa forma, considerar que podem haver alguns traumas que vêm de vidas passadas. Muito boa a sua pergunta. A regressão de vidas passadas divide o grupo dos pacientes em 2. E qual é essa divisão? A divisão é que só regride a vidas passadas quem acredita em vidas passadas. Quando uma pessoa chega para mim e me pergunta, né, quer fazer uma consulta, e eu pergunto às vezes qual é a religião dessa pessoa, eu já sei mais ou menos se ela vai ou não regredir a vidas passadas. A teoria da regressão das vidas passadas vai dizer que, sim, existe uma linha do tempo de memória que vem no seu inconsciente carregada de situações não resolvidas em outras vidas. Entende? Mas nesse caso, Eduardo, a gente está entrando no campo da crença e saindo um pouco do campo científico, né? A hipnose é uma ferramenta muito científica. Mas sim, se a pessoa vem para mim e ela fala, eu não sei porquê, mas eu tenho uma timidez excessiva, eu não consigo conversar com ninguém, e eu proponho para essa pessoa uma regressão, é o inconsciente dela que vai levá-la ao ponto originário. Eu não vou dizer, volta agora
quando você tinha 2 anos. Não, eu vou dizer, volta agora no ponto em que você aprendeu a ser tímido. Na primeira vez que você foi tímida, na situação que trouxe para você essa timidez. E o inconsciente dela pode levá-la para uma situação semana passada, para uma situação na infância e para uma situação que, na hora que ela falar o que ela está vendo, eu já sei que é outra vida, que não é aqui. Entende? Então, eu já tive, sim, um caso de uma moça muito tímida, não conseguia se relacionar com ninguém, não conseguia conversar com ninguém, a vida toda profissional, sentimental, era muito ruim. E quando eu falei, olha, você vai, se veja diante de uma porta, e essa porta, quando você abrir, você vai estar no momento em que causou para você essa timidez excessiva. E ela então se viu num castelo medieval, vestida com um grande vestido, presa no seu quarto com grades. E eu falei, por que você acha que você está presa aí? Ela me disse, porque o meu pai é uma pessoa muito importante nesse reino e ele me prende para que ninguém me veja. Entende? Então, o inconsciente é que vai mostrar qual é o real problema. Respondi a sua pergunta? Era isso? Isso mesmo. Respondeu, Gustavo. Obrigado. Já, eu que agradeço, Eduardo. Mais alguma pergunta? Se não, vamos para as técnicas. Mais alguém quer falar? Tinha uma outra pessoa que estava falando junto. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, José. Eu quero saber se a hipnose é só consciente. Se existe a hipnose com a pessoa inconsciente. E qual é melhor? Tá. Como que a pessoa estaria inconsciente? Dá um exemplo para mim. A pessoa está dormindo, como é que é essa inconsciência? Você leva a pessoa no estado de transe, onde ela não está com consciência do que ela está dizendo para você. Ah, tá, entendi. Não tem, Gisele, não existe a menor possibilidade. Todos os momentos, a pessoa está completamente cônscia e consciente do que está acontecendo. Então, imagine que o estado de transe é simplesmente um estado imaginativo. Ela está aqui na minha poltrona, ali deitada, e ela está somente imaginando. Mas essa imaginação é muito forte. Ela tem quase a sensação de que ela não está ali, mas ao mesmo tempo, ela sabe que ela está numa sessão de hipnose, ela sabe que ela está sentada aqui no sofá, ela vai lembrar de tudo que aconteceu depois e, muito importante, a mente nunca vai fazer aquilo que não deseja fazer. Por quê? Porque na hipnose nós conseguimos neutralizar a atividade do córtex pré-frontal. Eu não falei muito sobre neurociência, tá? Porque depois eu posso até passar um pouquinho sobre isso, mas a gente já está caminhando bastante. O córtex pré-frontal tem o senso crítico. Por que quando você conversa com alguém, vamos supor, a pessoa tem complexo de inferioridade por causa da beleza, da estética, ela não se acha bonita. Isso tem muito a ver com o relacionamento do pai na infância. E alguém vira e fala assim, nossa, mas você é muito bonita. E aí a pessoa pensa, sou nada, tá falando isso para me agradar. Tá falando isso porque quer ser gentil. Tá falando isso porque quer algo em troca. Por quê? Porque bateu no seu senso crítico. O senso crítico não deixa passar aquilo que não está de acordo com a sua crença. Na hipnose, nós baixamos o senso crítico, mas não anulamos. Então, é muito comum, no transe, a pessoa não conseguir ou não querer fazer alguma coisa. Porque quem tem que fazer é o inconsciente. Na realidade, eu não tenho um pacote para programar ninguém. Eu vou pegando diante daquilo que a pessoa está trazendo. Mas ela nunca vai fazer nada que ela não queira fazer. Aí você fala assim, mas eu já vi aquelas coisas no palco que a pessoa come uma cebola achando que é uma maçã. Né? Eu ia falar isso mesmo. Ia falar isso, né? O que acontece nesse momento? A pessoa ali, ela está alucinando. O que é alucinar? A pessoa, quando ela está com o olho aberto e mesmo assim ela continua hipnotizada. Poucas pessoas têm essa habilidade.
de alucinar. Tanto que se você for num show de hipnose, você vai perceber que ele traz uma porção de gente para o palco, faz algumas bobeirinhas, devolve uma porção de gente e fica com um ou dois. E com esse um ou dois ele vai desempenhar alguma coisa ali. Por quê? A alucinação é exatamente isso. Eu coloco você em transe e eu falo assim, quando você abrir os olhos agora, todo mundo que você olhar vai estar sem roupa. E você abre o olho e vê todo mundo sem roupa. Você não vê todo mundo sem roupa, mas você está sugestionada a ver isso. Então, na maçã é a mesma coisa. A pessoa vai dizer, abre os olhos, eu vou te dar uma maçã, você vai comer. Você vai olhar, parte de você vai dizer, é uma cebola, mas eu estou achando que é uma maçã, gente. Tem cheiro de maçã, minha mente está sugestionada. Tem cheiro de maçã, tem cor de maçã, mas eu acho que é cebola. Eu vou comer. O seu senso crítico baixo está dizendo, é uma cebola, mas a gente não tem nojo de cebola, então pode comer. Agora, se eu disser assim, vai até aquele prédio e pula, a pessoa não vai, de jeito nenhum. Faça alguma coisa que é ridículo para você. Não faça. Teve um caso muito interessante de um curso que eu fiz, um rapaz foi hipnotizado e o hipnotista falou assim, você vai agora imitar uma galinha. Ele imitou a galinha. No palco, todo mundo deu risada. Você vai agora imitar o Michael Jackson. Ele imitou o Michael Jackson. Todo mundo deu risada. Aí ele disse, agora você vai imitar uma drag queen. Ele virou e falou, não vou não. Por quê? Porque na mente dele, imitar a galinha era ridículo, mas dava para fazer. O Michael Jackson também. Drag Queen, não. Aí vai contra tudo que ele acreditava, né, tal, e não fez. Então, na hipnose, a pessoa pode sim dizer não. Né? Então, tem coisas muito interessantes. Por quê? Porque na hipnose você não mente. Na hipnose você é verdadeiro. Então, se você estiver hipnotizado, eu pedir para que você me conte um segredo que você não quer contar, você trava e você não conta. E se eu forçar, você sai do transe. O que eu já tive muito aqui é casais que vêm juntos e aqui na hora eu falo, tá bom, vai fazer juntos? Ah, vamos, a gente não tem o que esconder. Ah, tá bom. Eu falei, tá bom, se tá bom para vocês, tá bom para mim. Coloco a pessoa em transe e aí no transe eu falo assim, fulano, você gostaria que a pessoa ficasse aqui ou você quer que ela saia? A pessoa fala, eu quero que ela saia. E aí é muito interessante, porque a outra pessoa fala, nossa, mas ele pediu para eu ficar, agora tá mandando eu sair? Por que isso? Porque no transe você faz só o que você quer. Então não tem possibilidade da pessoa ficar inconsciente. Tá? O que existe, Gisele, é uma técnica que nós usamos com crianças. As crianças elas têm muita facilidade de transe, mas elas não têm facilidade de sugestão. Elas entram em transe muito fácil. Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado tudo que a gente fala perto de criança, porque a criança ela imagina a cena do que você falou. A mente da criança é muito mais imaginativa. Né? Mas existe uma técnica que você faz com a criança dormindo. A criança está dormindo, você espera ela dormir uns 40 minutos, e aí você vai, toca, passa a mãozinha, faz um carinho nela, ela ativa uma atividade reticular do inconsciente que todos nós temos. Né? Você não dorme completamente, você está dormindo. Se mexerem na porta do seu vizinho, você não ouve. Se mexer na sua porta, você ouve. Se o carro do vizinho disparar alarme, você não ouve. Se o seu disparar, você ouve. Né? Se quem tem filhos, se o filho do vizinho chorar, pode até chorar muito alto, não vou ouvir. Mas se o meu me chamar, eu acordo na hora. Por quê? Existe uma atividade reticular que fica filtrando os sons, aquilo que é importante e aquilo que não é importante. Na criança, a gente ativa ainda mais essa atividade, tocando nela, ela vai se mexer assim, vai dar uma mexidinha, e aí você fala com ela. Mas você só pode usar afirmações positivas. Você não pode usar afirmação negativa. Você não pode dizer assim, não fique triste, você não é feio, porque o nosso cérebro nem grava negativos, ele só grava positivos. Né? Então você vai dizer, olha, você é muito bonito, se a criança está tímida, você vai dizer, nossa, você é uma criança muito amada, perdão, nós amamos você, nossa casa é uma casa muito feliz. E aí, então, funciona como uma hipnose. Lá, o inconsciente, naquele momento, grava o que você está dizendo em cima de uma percepção que ela tem. Mas inconsciente, ninguém fica. Se você entrar num transe, num estado delta, o que a gente chama também de SDALE,
estado stable por causa do hipnólogo que cunhou esse estado, você nem conversa comigo, nem me ouve mais. Você entra quase que num coma e aí não tem ressignificação, porque eu preciso falar com você e preciso que você fale também no transe. Então a pessoa sai daqui lembrando de tudo, sabendo tudo, né? Não tem como fazer nada que não seja dessa forma. Mais alguma pergunta? Respondi, Gisele, é isso? Ficou tranquilo? Não, respondeu. Obrigada. Ok. Mais alguém quer falar ou vamos para as técnicas? Quero passar duas para vocês. Acho que nosso tempo já está, era 1 hora, né? Já está quase estourando. Bom, vou passar para vocês duas técnicas que eu acho que são muito legais e que eu uso muito no meu dia a dia. Na realidade, existem várias técnicas, muitas, mas eu gosto muito dessas duas. E uma é uma técnica para desassociação de memórias ruins. Tá? A memória ruim ela é extremamente perigosa e prejudicial porque nós ficamos revivendo. Ressentimento é uma coisa que só os humanos fazem. Se você olhar aqueles vídeos na National Geographic, ou aqueles vídeos de animais que o leão corre atrás da zebra, não sei lá do que, você vai perceber que quando eles correm, a zebra corre do leão, isso aqui, quando acaba, quando ela percebe que o leão foi embora, ela para e toma água. Ela para e vai dormir. Ela não tem pânico pós-trauma. Ela não tem estresse pós-traumático, ela não fica depois em depressão, porque ela quase morreu na boca do leão. Nós ficamos. Por quê? Porque a ansiedade gera um nível de noradrenalina tão grande que, fazendo isso continuamente, desregula a amígdala cerebral. Você sabia que você tem no seu cérebro uma amígdala, né? E todos os animais têm, né? Não só os humanos. Essa amígdala ela serve para ativar a glândula suprarrenal para produzir a noradrenalina, que é o hormônio da ansiedade e que nós precisamos em alguns momentos. Tá? A gente poderia falar mais sobre isso aqui, mas vai alongar muito. E quando ela desregula, ela passa a produzir isso sem motivo nenhum. E a gente chama isso de pânico. O que é a síndrome do pânico? É um transtorno de ansiedade que vem em crises. Ele não vem direto como TAG, transtorno de ansiedade generalizado, que é aquela pessoa que é ansiosa com tudo o tempo todo. O pânico, ele vem e vai embora. Tá tudo bem, você vai dormir, tá no seu quarto, e daqui a pouco o seu corpo começa a ficar mudando, alterado a respiração, os batimentos cardíacos por causa de ansiedade sem motivo aparente. Tá? E nós também fazemos isso diretamente quando a gente fica relembrando de situações traumáticas. Então a gente tem esse costume de a situação aconteceu, a gente lembra de novo, depois lembra, e quando lembra, volta. Né? Então você lembra que você discutiu com alguém no seu trabalho, você lembra que você foi mandado embora, você lembra que você bateu o carro, você vai lembrando. E essas lembranças todas, toda vez que você lembra, ativa de novo a noradrenalina e volta toda aquela sensação ruim e você fica mal. É isso que acontece, não é mesmo? Então, o que você vai fazer para que você consiga controlar a sua mente e não ser atingido por esse looping aí de ressentimento, de hormônios ruins? Você vai lembrar da situação traumática, porém, você não vai se visualizar na situação. Então, digamos que você bateu o carro no portão da sua casa e toda vez você lembra o susto que você teve, alguém entrou na sua frente. Você se vê ali no volante, né, atrás do volante e batendo o carro ali, acontecendo aquela situação. Você não vai lembrar assim. Você vai lembrar como se fosse filmado. Como se aquilo tivesse sido filmado por uma câmera e você vai ver você mesmo naquela situação. Seja um acidente, seja uma discussão com alguém, seja um dia estressante, seja algo que aconteceu. Você vai assistir como se alguma câmera tivesse filmado e você vai se ver ali. Fazendo isso, você vai barrar a sua mente de criar a mesma emoção. Você pode ter uma outra emoção olhando ali. Tá? Se a situação for traumática, a situação ruim, o que você vai fazer além disso?
Além de você imaginar uma câmera filmando e você assistindo, você vai imaginar que aquela imagem que está ali não é uma imagem colorida, ela é uma imagem preto e branco. E além de ser uma imagem preto e branco, ela é uma imagem bem ruinzinha, daquelas câmeras de segurança, que fica meio, sabe, você fica tudo meio esbranquiçado, assim. Quanto mais você descaracterizar aquela imagem, menos emoção você vai sentir olhando para ela. Então, toda vez que você tiver esse looping de pensamento negativo de coisas que aconteceram, você vai fazer essa desassociação. Você não está mais associado à imagem, você está assistindo de fora. Tranquilo, gente? A outra técnica é uma técnica muito legal, chamada de ancoragem. Tá? O que é ancoragem? De âncora. Você vai instalar em você a emoção que você quer sentir. Uma das coisas mais erradas que os seres humanos fazem hoje em dia é acordar de manhã e dizer: nossa, hoje eu não estou bem. Hoje eu vou ficar deitado aqui porque, nossa, hoje eu estou num desânimo. Todas as suas emoções são processos neurais. Logo, você consegue produzir o processo neural que você quiser. Por quê? Porque você já sentiu aquela emoção positiva em algum momento da sua vida. Se você já sentiu, é só você lembrar como é estar feliz, como é estar motivado, e você volta naquele estado a hora que você quiser. Então, como é que você faz isso? Bom, como que você está e como que você fica quando você está desanimado? Eu fico assim, com o ombro para frente, eu fico com o olho assim meio fechado, aí fica uma cara assim, um semblante mais caído, tá? Então, como é que você faz quando você está animado? Quando eu estou animado, eu estou para cima, estou com a sobrancelha mais alta, eu estou com o rosto mais inclinado para cima. Ok, você vai modelar você mesmo. E, além disso, você vai instalar uma âncora. O que é instalar uma âncora? Você vai pegar um momento em que você esteja muito bem, um momento que um dia que você está muito legal, que deu uma coisa muito certa para você. Ou você vai simplesmente lembrar de um momento que isso aconteceu. Você vai fechar os seus olhos e você vai lembrar aquele dia que você estava super bem, você estava 110%. Lembrou, você vai tentar lembrar da emoção, como você se sentia. Nossa, eu me senti muito bem, me senti muito feliz. Traz essa emoção de novo. Lembra o que é estar com aquela emoção. Lembrando que as emoções são processos neurais. Você faz isso a hora que você quiser. Tá? Descarga de serotonina, ocitocina, você produz a hora que você quiser. Então, você traz aquela emoção de novo. Trouxe a emoção de novo, você vai criar uma âncora, que pode ser um gesto, que pode ser uma palavra, que pode ser uma respiração, que pode ser uma oração. As orações são âncoras. Né? Então, você vai fazer eu vou fazer um gesto aqui. O gesto que eu vou fazer é esse aqui, ó. Eu vou lembrar daquela situação boa que eu estive, vou buscar aquela emoção de novo, vou fazer o meu gesto e eu vou visualizar, vou mentalizar assim. Toda vez que eu fizer esse gesto agora, eu vou lembrar dessa emoção e essa emoção vai voltar completamente para mim. Todas as vezes que eu fizer esse gesto, a emoção volta para mim agora. Isso, fiz o gesto, qual é a emoção? Voltou? Senti. Legal, senti, voltou. Voltou? Faz isso 3 vezes por dia, na primeira semana. O que você está fazendo? Você está simplesmente ajudando a sua mente a lembrar de uma emoção boa. Já foi em velório e já percebeu que aquele parente que perdeu o pai, perdeu o filho ali, está muito emocionado, chega uma pessoa, abraça, ele chora. Depois chega outra pessoa e abraça, ele chora também. Daqui a pouco aparece alguém que nem tinha muita amizade, que tipo, está lá, né? Ele abraça e chora também. Por quê? Porque tem uma âncora instalada ali. Ele vai ficar abraçando e chorando durante dias. Porque na primeira vez, na hora que ele recebeu aquela notícia, que ele estava super triste, choroso ali, alguém abraçou. E a mente guardou abraço, choro. Então ele vai ficar dias abraçando pessoas e se emocionando. Então a gente pode criar essa âncora, uma âncora positiva, de forma direta e consciente. Tá? Então, exatamente o que você vai fazer é isso. Lembra de uma situação, você estava bem. Lembra da emoção, traz essa emoção de novo, faz o gesto e mentaliza. Toda vez que eu fizer esse gesto, eu vou trazer essa emoção. Perguntas agora?
Quero agradecer. Parabéns, viu? Oi. Oi. Parabéns, cara. Só entrei agora. Eu tava, Mestre. eu tava com a minha sogra no hospital e por isso que eu deixei a câmera meio apagada, porque eu tava no caminho vindo para cá, né? Mas, pô, show de bola. E essas técnicas que você ensinou, principalmente a âncora, você falou com muita maestria. Realmente funciona, viu? Parabéns, cara. Mestre, obrigado. Se você, para mim, me dizer isso, eu fico muito feliz. Tá bom? Grande abraço e melhora para sua sogra. Obrigado, obrigado. Vai. Mas, ó, show de bola. Parabéns, viu, Gustavo? Parabéns, não, cara. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Joia, gente. Mais alguém quer perguntar? Mais alguma dúvida? Senão eu já vou agradecer aqui os finalmente. Vou deixar com a Gisele, ela tem o meu contato, né? Eu também estou trilhando aí, começando a trilhar aí o caminho dos estudos, né? E tem sido muito bom para mim também. A Rosa Cruz tem sido muito importante, mas eu estou começando ainda nessa caminhada. Então ela tem o meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém falar, olha, eu queria saber uma outra coisa, pode me mandar áudio, eu vou te responder, a gente vai conversando. Tá bom? Acima de tudo, o que eu quero que você lembre, se você esquecer de tudo que eu falei, lembra de uma coisa só. Quem controla a sua mente é você. Você consegue controlar a sua mente e acessar a emoção que você quiser. Se você já sentiu essa emoção uma vez na sua vida, você pode replicar ela quantas vezes você quiser. Tá ok? Grande abraço a todos. Paz profunda. Muito obrigado. Mais profunda. Parabéns mais uma vez, viu, Gustavo? Parabéns, Gisele. Obrigado pela força aí, viu, minha querida? Obrigada a todos. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, paz profunda.